Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Coloque aqui pra mim, só pra eu testar o som, por favor. Alguém me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo bem o som? Obrigada, Ana. Obrigada. Então tá ótimo. Enquanto todo mundo vai chegando, se tiver algum problema na transmissão, por favor, vocês coloquem pra mim, tá? Estão ouvindo? Ótimo. Olá meninas, boa noite. Eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou sócia e proprietária da Clínica Fada. Sou ginecologista há 16 anos e tenho trabalhado só com mulheres desde então. O meu objetivo é formar um exército de fadas madrinhas, de mães preparadas, mães que têm conhecimento, mães que são capazes de observar a sua gestação e torná-la mais saudável, sem riscos, tirando todas as suas dúvidas e principalmente gerando filhos com saúde permanente. Então é por isso que eu faço essas lives aqui com vocês. A nossa intenção hoje é falar um pouco mais sobre os movimentos do bebê e o que é normal durante a movimentação do bebê. Então, por isso, se você não está grávida, você é bem-vinda para escutar, mas não é para você hoje o meu direcionamento. Eu quero te convidar a chamar outras pacientes, outras mulheres que estão tentando ou que já estão grávidas para que elas entendam mais sobre a movimentação do bebê e todo o perigo que cerca esse tipo de observação, né? É muito comum no consultório que as pacientes tenham medo porque acham que o bebê está mexendo demais ou está mexendo de menos e além disso, de retratarem movimentos do bebê em épocas que não são comuns desse bebê se mexer. E é por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. Eu vou dar uma introdução sobre a movimentação do bebê, sobre o que isso repercute, o que quer dizer durante a gestação e depois, no final, vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? É uma live rápida, não vai ser uma live muito prolongada, por isso eu te convido a prestar bem atenção agora no começo, que é quando a gente vai explicar melhor sobre isso, tá bom? Se vocês conhecem alguma mãe ou alguma mulher que está tentando engravidar, convidem aqui para vir aprender com a gente. A movimentação do bebê, gente, é um tema que é muito comum no consultório porque as pacientes têm muito medo. Se esse bebê está mexendo demais, elas ficam preocupadas, está mexendo de menos, ficam preocupadas. E isso interfere muito na segurança, né? Porque um dos motivos que a gente fala para a mãe observar o bebê é que o médico, o obstetra, ele quer saber como está sendo a oxigenação desse bebê, como é a nutrição, como está chegando o aporte de sangue. Os bebês, quando eles são malnutridos, os bebês, quando não recebem oxigenação, eles diminuem muito o aporte de sangue chegando até ele para dar um vigor, né, a movimentação. Só que calma, gente, não é só porque o bebê não está se movimentando que a gente tem que ficar preocupado. E durante aqui a live eu vou explicar para vocês. No final eu vou dar 5 dicas para que você observe com mais detalhes a movimentação e a segurança desses movimentos, para que você entenda o que tem que realmente ser observado para você saber se o seu bebê está bem. Então, nós médicos orientamos essa movimentação para que saibamos se esse bebê ele tem um desenvolvimento saudável, se ele está recebendo um aporte de sangue, se ele tem uma nutrição chegando até ele. Que nutrição seria isso? Principalmente a glicose. Você movimenta quando você está fraco, quando você está sem energia? Você movimenta quando está faltando açúcar no seu corpo? Não. Então é por isso que é muito importante que a gente leve em consideração a alimentação dessa mulher. Se essa mãe ela está realmente sendo alimentada e nutrida para que chegue esse aporte até o bebê. Gente, o bebê ele começa a se movimentar desde o comecinho. O bebê com 7 semanas, ele é capaz de ter movimentos da cabeça, dos brotinhos ali de membros, né? Ele pula como se fosse um cavalo marinho ali dentro do útero. Então ele já se movimenta. E é por isso que você vai perceber a movimentação fetal.
Não, com 7 semanas é impossível sentir movimentação fetal. Nesse intervalo de tempo, o movimento é tão delicado, ele é tão sem energia, que é impossível da mãe sentir. Então, muitas mulheres acreditam que lá no comecinho da gestação já percebem os movimentos do bebê. E isso não é verdade. Esse começo de gestação você pode sentir pontada, fisgada, pode sentir um desconforto na região do pé, da barriga, mas não a movimentação do bebê ainda. Por quê? Porque esse bebê é muito pequeno. A propulsão de água ali dentro, quando ele se movimenta, é muito inferior para que você perceba a sensação de movimentação, de desconforto ali. Então, na verdade, você não vai perceber nesse começo de gestação. Eu fiz um mini resumo aqui para lembrar para vocês como é o crescimento do bebê e essa percepção de movimentos, né? Então, as pacientes que elas nunca engravidaram, que vai ser a primeira gestação, elas têm uma certa dificuldade de perceber os movimentos do bebê. É muito comum que as mães de primeira viagem percebam a movimentação do bebê só depois de 18 semanas. Algumas mulheres que já tiveram mais filhos, elas percebem por volta ali do 4º mês, que são as 16 semanas. Então, dependendo do tanto que essa mulher engravidou, ela pode ou não perceber antes de 18 semanas. Além disso, é muito importante a gente entender que as pacientes que são mais gordinhas, as pacientes que têm mais tecido adiposo no abdômen, elas não percebem esse movimento com tanta facilidade. Essas pacientes, elas vão ter dificuldade de entender se é um movimento, se é um gás, ou nem sabem se realmente tem ali algum desconforto pélvico. Eu já atendi em consultório e em plantão também, muitas pacientes que chegaram já grávidas, não percebiam de forma nenhuma o movimento do bebê, que já estava no tempo de nascer e nem sabiam que estavam grávidas há muito tempo, né? Então, as pacientes têm essa dificuldade de percepção justamente porque é a primeira gestação, tem um tecido adiposo maior na região do abdômen. Além disso, aquelas mães que têm a placenta na frente do útero, então você vai lá e pega seu ultrassom e leia a localização da sua placenta. Você vai ver que o médico coloca a orientação que ela está dentro do útero, se ela está na frente, se ela está atrás, se ela está do lado, se ela está no fundo. Essa localização da placenta pode dificultar a percepção dos movimentos do bebê. Então é muito comum essa dificuldade nas pacientes que têm a placenta na frente do útero. Lembrando que o bebê já começa a se mexer com 7 semanas. A gente sabe que de 9 a 14 semanas ele já vai ter um movimento maior da cabeça, ele vai mexer os bracinhos, os olhos, ele boceja, gente, com 14 semanas. O neném é capaz de abrir a boca e de se mexer, até de levar os membros perto da boca. Vocês sabiam que neném coloca muito dedo na boca? Chupa o dedo? É muito comum isso acontecer. De 15 a 20 semanas, o bebê ele já dá um pouquinho mais de chute na mãe e é por isso que ela começa a perceber os movimentos fetais por volta dessa idade gestacional. Então, com 16 semanas, algumas pacientes que já engravidaram, elas perceberão com mais facilidade o movimento ali do bebê. Parece uma bolha de gás. Tem paciente que fala que parece uma asa de borboleta batendo, porque é muito delicado, é um chute do bebê, mas é um chute que não tem força. Além disso, o bebê está mergulhado numa bolsa de água, uma bolha, que vai dividir essa movimentação por toda a bolsa do líquido amniótico ali que envolve ele. Então, não vai ser um movimento pontual, vai ser um movimento por toda aquela região de água ali. A mãe percebe que tem alguma coisa, como se fosse bolhas de champanhe explodindo, como se fosse batidas de asas de borboleta, mas já percebe nesse intervalo de 15 a 20 semanas que o bebê já chuta, que o bebê já fica mais desconfortável. Mas com acima de 20 semanas, de 20 a 24, o bebê já tem um pouco mais de energia, então ele chuta com mais força, então esse movimento já pode ser percebido, inclusive por quem está de fora. O pai já começa a pôr a mão na barriga e sentir o movimento mais intenso do bebê.
Doutora, mas eu sinto meu bebê mexer com 12 semanas. Hoje eu fui no pronto-socorro porque meu bebê parou de mexer e eu tenho só 13 semanas. Isso não é verdade, gente. Isso é uma crença. E as mães, elas têm que entender que é a partir de determinada idade gestacional que esses movimentos são mais regulares, que eles são mais frequentes e intensos. Existem pacientes que só percebem a movimentação do bebê após 20 semanas, 24 semanas. Muitas grávidas percebem só depois de 22 semanas. E esse movimento depende muito também da experiência dessa mulher. Se ela já teve alguma cirurgia abdominal, muita gente faz aquela cirurgia para cortar a barriga, né, que é a dermolipectomia. Isso pode atrapalhar um pouco a sensibilidade também do abdômen e ter uma certa dificuldade para percepção. Mas entendam que o movimento mais intenso desse bebê é por volta de 20, 24 semanas e vai ficando cada vez mais progressivo, cada vez mais forte. E ele vai ficando mais enérgico. Por isso, de 24 a 27 semanas, o útero começa a distender. Então, o neném dá um chute tão forte que o útero estica. E a mãe e quem está por perto sente com mais facilidade. Então, aquela história que você sempre escuta ali, de que tá com 13, 15 semanas, põe a mão na barriga e o bebê tá chutando, que o bebê tá fazendo uma força grande, isso não é verdade. O bebê não consegue movimentar a ponto de o útero se distender nessa época de gestação. Então, o bebê não vai se mexer nesse comecinho aí da gestação tão forte a ponto de outra pessoa perceber. Gente, com 29 semanas é muito comum a criança já aprender a dormir. Então, o bebê ele vai se movimentar em determinados períodos e ele vai dormir em outros períodos. É comum que o bebê passe um tempo movimentando e um tempo sem movimentos. Isso por quê? Porque o sistema nervoso já está se amadurecendo, o bebê ele começa às vezes a soluçar um pouco mais, né? Isso perturba também a mãe que fica preocupada se isso é normal, e é totalmente normal o soluço, só que o bebê acima dessas 29 semanas, ele tem um tempo de sono, geralmente de 40 minutos, que é um tempo que o bebê fica calmo, que o bebê não se mexe, que o bebê ele fica mais tranquilo. Isso pode causar um certo incômodo na mãe e uma preocupação maior. Mas eu vou te explicar daqui a pouco que os movimentos começam a ser contados a determinado tempo de gestação. Não é para contar antes de determinado tempo, senão você vai ficar desesperado, porque o bebê ele não tem um movimento rítmico, constante e toda hora ele vai se mexer. Gente, quando o bebê tem mais ou menos umas 33, 32 semanas, esse movimento começa a ficar doloroso. E sabe por que fica doloroso? Porque o útero ele distende e a barriga está grande. Isso provoca uma distensão também do fígado, das alças. A barriga já está bem enorme. Quando o neném estica, ele estica tanto esse útero que causa uma sensação desconfortável. Fica uma sensação de dor mais incômoda, né, nessa fase da gestação, que é acima de 33 semanas. E depois de 36, o neném ele começa a baixar, ele começa a se encaixar na pelve e pode acontecer desses movimentos ficarem mais difíceis de serem percebidos. Esses movimentos podem ser menores com o decorrer dessa gestação e a paciente ficar mais preocupada. Por quê? Porque ele está se encaixando na pelve, porque o bebê ele tenta se esticar e não tem espaço, apesar desse movimento ser um pouco ainda menor do que era antes, a gente tem que aprender a contar. É a partir de 32, 33 semanas que a gente vai começar a contar esses movimentos e contar por quê. É muito importante que você entenda que a nutrição, a oxigenação chega para esse bebê e faz ele ficar mais ativo, faz ele ficar mais vigoroso. E se essa nutrição está chegando pouco, se essa nutrição é menor do que deveria ser, o bebê ele fica mais preguiçoso, mais sonolento e ele não se mexe de uma forma adequada. E aí
tenha preocupação tanto para o obstetra quanto para a mãe. Por quê? Se um bebê se mexe pouco, pode significar que ele está com sofrimento fetal, pode significar que não tem uma nutrição eficaz chegando até ele, pode significar que esse bebê tem algum prejuízo de desenvolvimento e um risco de acometimento mais grave da saúde dele. Por isso que antigamente os obstetras, eles indicavam para fazer a contagem dos movimentos do bebê. O que significa essa contagem dos movimentos? Significa que o bebê, quando ele começa a dar algum sinal de pouca oxigenação ou nutrição, ele diminui essa movimentação. E dependendo do número de vezes que ele se movimenta em 6 horas ou 24 horas, a gente precisa procurar um serviço de emergência. Precisa procurar para avaliação da nutrição desse bebê, da oxigenação desse bebê. Às vezes é necessário lançar mão de exames que assegurem que esse bebê está saudável, que ele ainda está bem, como o Doppler, o perfil biofísico, como a cardiotocografia, para que a gente entenda se esse bebê realmente tem uma oxigenação saudável chegando até ele. Porque a partir do momento que ele diminui esses movimentos, a nutrição, a oxigenação pode estar sendo menor e isso comprometeu o desenvolvimento neurológico do bebê. Gente, eu já peguei em consultório e em pronto-socorro também. Vocês estão me ouvindo, gente? Pausou? Já voltou? Coloquem aqui se vocês estão me ouvindo bem. Travou de novo? Quem está me ouvindo aí? Ok. Então, eu já atendi em pronto-socorro pacientes que estavam com óbito fetal, com mais de 26 semanas, e que jurava de pé junto que estava sentindo o bebê mexer. E a gente fez ultrassom, provou para ela por A mais B que não estava com o bebê vivo, mas ela acreditava até então que o neném estava se mexendo. Olha só a desconexão, né? A falta de orientação dessa paciente que acreditava que qualquer coisa era o movimento do bebê. É difícil mesmo perceber, mas a gente tem que entender como é o padrão de movimentação desse bebê para a gente observar que alguma coisa não está indo certo ali, que alguma coisa está fora do que é mais comum para esse bebê, do jeito que ele se movimenta. Então é importante que a gente comece a partir de 28 semanas a observar a quantidade de movimentos desse bebê durante o dia. E como é esse movimento? Não é um movimento só de gases. A partir dessas 26, 27 semanas, o movimento já é de chute, já é um movimento mais agressivo, mais brusco. Então, é com esse tipo de padrão que eu vou ter certeza que é realmente o movimento. Porque às vezes a mulher, ela é mais gordinha, ela não percebe tanto, mas ela acha que aqueles gases ali, comer um pouco a mais, aquele barulho estranho na barriga é a movimentação do bebê, e não é. E esse bebê está correndo perigo, porque se a paciente tem alguma complicação e não observa esse movimento a tempo, a gente não pode ajudar muito. E quais são as pacientes que complicam mais com essa diminuição do movimento? Principalmente as pacientes que têm patologias, as pacientes hipertensas, as pacientes diabéticas, que têm alguma doença, algum problema de saúde importante, elas podem ter a complicação de diminuição desse movimento do bebê. E elas têm que procurar a tempo, porque quando se procura a tempo o serviço de emergência, o obstetra, é possível que a gente avalie a vitalidade desse bebê, quer dizer, as condições de saúde desse bebê, fazendo ultrassom, às vezes fazendo cardiotocografia, o perfil biofísico ou o Doppler, são exames que a gente faz durante o ultrassom para saber se realmente esse bebê está com uma boa nutrição e essa nutrição, essa oxigenação chega adequadamente até os tecidos do bebê. É a partir desses exames que a gente avalia a segurança do desenvolvimento desse neném. Isso é chamado de vitalidade do neném, do feto, os sinais de vitalidade do feto. Então, com 28 semanas, você já pode começar a contar o tanto de movimentos e a intensidade desses movimentos para fazer um comparativo dia após dia. Lembre-se que até 33 semanas não dói tanto esse movimento. Depois de 33 semanas, acontece um desconforto maior durante a movimentação do bebê. E isso pode ser realmente
é um fator que a gente tem que levar em consideração para observar se vai movimentar da mesma forma. Se não movimenta com a mesma sensação, é importante que esse médico seja comunicado, porque um dos parâmetros que a gente usa é a frequência do coração do bebê. Então a gente escuta o batimento do coraçãozinho e nesse auscultar do batimento eu consigo entender se esse neném ele tá com sofrimento fetal, porque esse batimento está extremamente acelerado e é longe de movimento e é um tipo mais preocupante, ou é muito baixo, menor que 110, e essa mulher está tendo algum tipo de hipóxia que gere complicações para a saúde do bebê. No terceiro trimestre, quer dizer, quando você tem já depois de 28 semanas, é muito comum que o bebê se movimente mais à noite. Vocês já perceberam isso? Digam aqui pra mim. Quem já percebeu que bebê mexe mais à noite? Gente, isso é um estudo que foi feito e é muito clássico. Os bebês, eles têm um ciclo circadiano, quer dizer, um jeito de acordar e dormir que é diferente da gente, nós adultos. Então, à noite, o bebê ele fica muito mais ativo, muito mais enérgico. Uma outra coisa que a gente sabe que é associado a esse tipo de movimento mais noturno é que a mãe para mais tempo para observar. Então, a mãe, ela vai ficar mais quietinha, às vezes dormindo, ela percebe muito melhor esses movimentos. E, no final, aqui eu vou te dar as 5 dicas para você perceber esses movimentos com mais segurança, para você entender se realmente o bebê vai se movimentar ou não, para você se preocupar e ir até a emergência procurar o seu médico, tá? Geralmente o bebê se mexe no mínimo 4 movimentos por hora. Claro que depois de 29 semanas, como ele vai dormir muito mais, a gente sabe que vai ter uma certa irregularidade nesses 4 movimentos por hora. Por isso a gente fala, gente, que durante 24 horas a gente tem que observar a movimentação do bebê. Se esse bebê não mexe 12 vezes, a gente tem uma diminuição desse movimento do bebê. E essa diminuição do movimento é um sinônimo de perigo. Eu preciso procurar uma emergência, eu preciso avaliar a vitalidade, a oxigenação chegando para o meu neném, para que eu possa ter uma segurança e um intervalo de tranquilidade, sabendo que esse bebê vai receber a oxigenação necessária, né? Então, a partir de 28 semanas, vocês vão começar a contar os movimentos. Não adianta você ficar ali com 16, 15, 20 semanas achando que tem que contar movimento. Não pode contar movimento nessa época. Por quê? Primeiro que é irregular, é impreciso, não dá para entender o que é movimento definido desse bebê. E o bebê, ele não tem um padrão constante de movimentação, tá? Doutora, mas e se meu bebê não mexer durante o intervalo que eu estou observando? Se esse bebê está mexendo menos do que eu acho que tem que ser? A primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar. Então você vai se alimentar, de preferência tomar um líquido bem gelado, com pedras de gelo. Sabiam que nos Estados Unidos, para fazer o exame de cardiotoco, eles dão um copo cheio de gelo e água para a paciente, ou suco bem doce, porque ela vai tomar esse gelo, o gelo ali na parede do estômago vai fazer esse movimento ficar mais intenso, porque acorda o bebê, é como se desse um choque nesse bebê também. E essa água gelada mais adocicada, por quê? Porque o doce vai chegar até o seu bebê, vai estimular o movimento dele se for realmente por uma falta de nutrição ali chegando até ele. E esse gelo desperta o bebê. Então você vai deitar do lado esquerdo, não é com a barriga para cima nem para baixo, viradinha do lado esquerdo, com a mão bem aberta, gente. Tem que abrir bem a palma da mão e colocar em cima da barriga. E essa mão bem aberta, você vai ficar durante 1 hora. Num lugar tranquilo, sem barulho, para você observar se o bebê se movimenta mais depois que você usa essas técnicas de tomar água gelada, comer alguma coisa mais doce e ficar quietinha virada do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque vai chegar mais oxigenação para esse bebê. A circulação vai melhorar para esse bebê. Então, façam isso se vocês têm dúvidas. Sempre que você
precisar avaliar a movimentação do bebê, se tem dúvidas que tá tudo bem mesmo. E o tá tudo bem significa para mim que esse bebê não está em sofrimento, que ele não tem risco de vida. Então, você vai deitar do lado esquerdo, tomar alguma coisa gelada e mais docinha e ficar 1 hora com a mão na barriga. Se esse bebê não se movimentar pelo menos 4 vezes, você tem que procurar um serviço para ser avaliado. Esse serviço ele vai auscultar o BCF, vai ver a frequência do batimento do neném, se esse batimento é muito ou está de menos, e vai pedir exames conforme a alteração que apresentar ali. Agora, se você espera demais, às vezes pode passar desse tempo de segurança. E eu que trabalhei muitos anos no SUS, eu percebia que muitas pacientes que chegavam lá em óbito fetal era por falta de informação. Essas pacientes acreditavam que estava tudo bem, que não precisava contar movimento, que não precisava observar essa vitalidade. E elas já chegavam com um caso de mau desfecho do bebê. E aí era impossível que a gente retrocedesse com segurança, né? Agora, a baixa de movimentação, é importante que vocês entendam que pode significar tudo isso. Falta de nutrição, falta de oxigênio para o bebê, uma baixa de circulação ali, às vezes um comprometimento vascular. Contem esses movimentos a partir de 28 semanas. Antes, não. É claro que você vai entender que o bebê, de vez em quando, ele se mexe. Mas não é com uma frequência e com uma regularidade tão assídua assim para você ficar observando o tanto de movimentos, né? Bom, deixa eu entender vocês aqui para eu dar uma respirada e eu volto a falar mais sobre isso. Bom, a Cris falou aqui que tem 30 semanas e o bebê começou a mexer bem mais agora. Ótimo, Cris, é isso que a gente orientou. A partir de 27 semanas, o bebê começa a dar mais chutes, né? Ele fica mais intenso. E tudo depende de onde está a sua placenta. Então, para você tirar qualquer dúvida, vai lá, pega o seu ultrassom e olha, minha placenta é anterior, é posterior, é fúndica. Quando essa placenta está na frente, às vezes é mais difícil observar a movimentação do bebê. Gente, na minha gestação, eu tinha placenta na frente do útero. Eu consegui perceber o movimento do Henrique só com 25 semanas. Não percebia antes. Primeiro que eu já fiz uma cirurgia de dermolipectomia, que é aquela que tira a barriga. Segundo, que a minha placenta era na frente. Eu não conseguia perceber, eu não conseguia entender onde que estava o movimento ali. Foi com 25 semanas que eu consegui entender os movimentos mais intensos do bebê. Isso pode acontecer, isso é muito comum. Depende também do grau de paridade, como a gente falou lá no começo. Se você já teve vários filhos, isso fica muito mais fácil de ser percebido. Porém, se você é a primeira gestação, às vezes isso é um pouco mais difícil mesmo. E o bebê ele vai ficando mais intenso, até umas 36 semanas, que a cabecinha ou o bumbum abaixa bastante e o espaço está pequeno, a quantidade de líquido vai diminuindo após 34 semanas. Esses movimentos, eles ficam mais difíceis de serem executados ali naquele útero apertado. Por isso, é um pouco mais complicado da gente entender essa diferença aí de movimentação do bebê perto de 36, 39 semanas. Às vezes fica menor a movimentação. Mesmo assim, é importante que você observe a quantidade desses movimentos e o jeito que é esse movimento. Há 35 semanas e o bebê mexe o dia todo, é uma grande preocupação. Tá mexendo demais, será que tá irritado? Gente, mexer o tempo todo pode ser uma preocupação, sim, pode ser em pacientes muito ansiosas, em pacientes que usam medicações, talvez algum tipo de remédio que leva a maior agitação, cafeína, chá preto, essas substâncias que têm mais agitação motora para a mãe, que a gente sempre fala aqui que não é para usar e não pode, mas mesmo assim tem grávidas ainda usando, às vezes o bebê fica um pouco mais agitado. Pacientes que usam drogas também, o paciente pode ficar mais agitado, mas tem neném que é o perfil dele se mover e tá tudo bem, Quando eu tiro todas essas situações, eu tenho que entender que é o padrão de movimento do seu bebê e que é seguro, que não é complicado, uma complicação que ele se mexa demais ou se mexa bruscamente. Então, se esse é o padrão de movimento do bebê, tá seguro. O que não pode é ficar muito tempo sem se movimentar. Lembre-se que até 24 horas, se esse bebê se mexe muito pouco, menos que 10 vezes por dia em 24 horas, é uma preocupação que eu tenho que me atentar a procurar um serviço de emergência e meu obstetra.
26 semanas não deve ser contado o movimento do bebê. Por quê? Porque ainda é muito irregular. O bebê ele toma uma maturidade do sistema nervoso central por volta de 28, 29 semanas, que é quando ele começa a dormir, quando ele tem uma certa maturação do sistema neurológico dele. Então, a partir de 28 que a gente pede para contar. Geralmente, eu peço para ter um certo rigor a partir de 32 semanas, que aí o bebê já está neurologicamente maduro e esses movimentos têm que ser mais regulares, tá? Então, 32 semanas é o tempo certo para a gente começar a ter uma regularidade. Mas com 28 você já pode também começar a observar mais. Então, o autismo não tem nenhuma correlação com mexer pouco ou mexer muito, tá, gente? Eu nunca li nenhum trabalho que associe autismo com o tanto de movimentação. Mas os bebês que têm pouca oxigenação, que têm pouca nutrição, eles podem se mexer menos, sim. Gente, a posição ideal que a Carol tá perguntando para o bebê ficar e ter uma boa oxigenação é quando você se vira do lado esquerdo. Virada do lado do coração, deitada do lado esquerdo, você leva mais oxigenação, você diminui o inchaço, você melhora a circulação para o útero. Então é esse lado que a mãe deve adotar, principalmente quando esse útero começa a crescer. Então eu sei que é difícil, que cansa, mas é importante que vocês adotem o decúbito, quer dizer, o jeito de deitar do lado esquerdo e não com barriga para cima. Hoje eu atendi uma mãe que ela estava extremamente preocupada com isso, que ela falava que várias vezes à noite ela ficava sentada, acordava e estava deitada com a barriga para cima na cama. Se você tem o hábito de dormir com as costas mais elevadas, quer dizer, não tão inclinada para trás, um jeito mais sentadinho de dormir, até que você pode ficar um tempo assim, com a barriga para cima. Mas o ideal é que a gente fique a maior parte das vezes do lado esquerdo, para levar mais nutrição, mais oxigenação, melhorar o inchaço, melhorar a sua circulação e a nutrição para esse bebê. E o bebê começa a mexer mais mesmo. E a Adna diz que a Helena tá acordando muito de madrugada, né? A casinha tá ficando apertada, porque a Adna tá quase para nascer. Minha paciente, né, Adna? Beijo pra você, querida. Com 26 semanas não deve contar. Eu tô meio perdida aqui nas perguntas, hein, gente? Pera aí. Eu acho melhor vocês mandarem na caixinha da interrogação. Ó, estão vendo aqui embaixo? Eu vou mostrar. Tá vendo a interrogação? Se quiserem comentar alguma coisa, manda aqui, senão eu vou ficar muito perdida passando. A Antonella parecia que ia marcar a hora de mexer. Gente, é muito desconfortável. E a gente fica realmente muito desconfortável no terceiro trimestre. Você já não dorme bem. E ainda mais, o bebê começa a se mexer mais de noite para ajudar. Então, é todo um conjunto, né? Você tem que estar muito preparada mentalmente. Você tem que estar... tendo um apoio muito grande de toda a família, um descanso durante o dia, porque é cansativo. A gente sabe que o bebê, durante esse processo aí da noite, ele fica mais agitado e dá desconforto. Você quer fazer xixi toda hora, você quer levantar, porque às vezes você muda de posição e o bebê não para de mexer, né? A gente sabe que é ruim mesmo, mas tem que ter paciência, é assim, gente. E depois que o bebê nasce, quem já é mãe, que tá aqui, sabe muito bem que é muito mais complicado. Às vezes tem bebês que acordam de 3 em 3 horas durante a noite, que delegam muita atenção pela noite, e isso, infelizmente, faz parte da natureza da criança. Não adianta você falar que vai tomar remédio, que vai fazer alguma coisa para esse bebê ter o sono a noite inteira. Não é assim que funciona com criança. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter uma tolerância para entender que é o amadurecimento do sistema nervoso desse bebê e da adaptação dele com o meio ambiente. Faz parte desse ciclo circadiano, que é essa diferença de claro e escuro. Claro que tem alguma interferência hormonal agindo ali, né? A gente sabe que tem. Bom, eu vou tentar responder aqui pra vocês. Grávida pode fazer canal de dente?
Claro que deve, pode e deve. Por que que pode e deve? O canal, gente, é uma situação em que o dente está com um comprometimento ali importante. Ele pode levar à infecção desse dente, ele pode levar à infecção da gengiva. Se essa grávida não faz o canal no dente, a gente sabe que pode comprometer infecções que caem no sangue e chegam até o bebê, levando a parto prematuro, alteração do desenvolvimento do bebê. Então, ela pode fazer e pode tomar anestesia, sim. O dentista, ele tem essa habilidade. Claro que você vai numa clínica que tenha esse tipo de profissional mais voltado para gestantes, mas ele vai te colocar numa posição mais adequada, que não é com a barrigona para cima, tem que ser uma posição mais sentada, ou de lado, para você melhorar a oxigenação do bebê, porque é um processo mais demorado, né? É um processo que vai ficar um tempo bem maior ali na mesma posição. Ele vai utilizar um anestésico com o mínimo de vasoconstrictor possível e eu acho assim, é muito seguro e tem que ser feito, viu, Moisés? Tem que ser feito, não pode ficar sem corrigir aí qualquer tipo de problema odontológico, porque tem risco para esse bebê. Esse bebê pode nascer antes do tempo, pode levar uma infecção para o bebê e também algumas alterações para a mãe, como endocardite. Pode, claro que pode, Adna. O Henrique tá com 5 anos e foi criado com banana quente e canela no micro-ondas. Maçã também, hein? Comia demais, porque diminui a vontade de comer doce, gente. Quando você esquenta a banana no micro-ondas, quando você esquenta a canela com maçã, você esquenta bastante, dá uma saciedade maior pro doce. Quem é minha grávida já sabe que eu abomino açúcar, que eu não vou orientar ninguém a comer doce durante a gestação. E a canela pode. É claro que você não vai abusar disso aí, mas um pouquinho na banana, na maçã, é ótimo. Pode comer sim. Ótima pergunta. Como que eu sei se é xixi ou se é a bolsa da água? Porque essa é uma dúvida muito recorrente, né? Doutora, minha calcinha tá molhada. Doutora, será que minha bolsa furou? Gente, durante a gestação é muito comum secreções na vagina. É muito comum que essa vagina fique úmida. Sabe por quê? Porque você virou uma bomba de hormônio. Então esse hormônio, ele vai agir em toda a célula da vagina, descamando, limpando. Sabe o que o hormônio acha? O hormônio vai fazer essa célula proliferar porque acha assim, tem uma bactéria, alguma coisa que pode pegar meu neném aqui dentro do útero, então vou mandar isso embora. Então aumenta a descamação da vagina, aumenta a secreção de líquido dessa vagina. E é um mecanismo de proteção. E o xixi você vai ter vontade, ou no final da gestação, o que acontece é que o útero pesa e às vezes pingam gotas na calcinha de urina. E o cheiro é diferente. O cheiro de urina é típico de urina e o cheiro de líquido amniótico é cheiro de cândida. É diferente o cheiro. Doutora, existem técnicas para a gente ter certeza que rompeu a bolsa? Existem. Caso a paciente observe que tem uma umidade diferente, caso ela fique em dúvida com relação a esse odor, ela vai procurar o obstetra vai observar melhor essa secreção, vai fazer um teste lá no fundo da vagina e ver se esse teste ele é típico de uma bolsa rota. Quando eu fiz faculdade no SUS, né, eu fiz faculdade pública, ninguém podia pagar aquele teste caro, que é um absurdo. A secreção, colocava numa lâmina em cima de uma luz. Sabe aquela luz amarela, aquela luz redonda amarela? Aquela luz lá servia para esquentar aquele líquido que estava lá no fundo da vagina. A gente pegava essa lâmina e levava lá no microscópio. Quem já foi no meu consultório sabe que eu tenho um microscópio lá, né? A gente olha no microscópio e vê parecendo uma árvore de Natal, uma samambaia. Era o teste da samambaia. Então, o paciente não podia pagar por isso. A gente fazia esse tipo de teste para ter certeza que a bolsa não estava rota. Porque às vezes são microfissuras e esse líquido ele se confunde muito, né? Mas é normal que vocês entendam que existe secreção aumentada e que existe também a possibilidade dessa urina ser perdida pela compressão do útero ali em cima da bexiga.
que vai pressionar cada vez mais. Existe relação entre o bebê mexer mais à noite, depois existe sim, Carol. É muito comum que os bebês eles sejam mais agitados à noite e eles tenham uma dificuldade para dormir também depois que nascem, tá? Isso é uma correlação, mas é uma alteração comum, é uma alteração que é típica do bebê, do amadurecimento do sistema nervoso, e eu tenho que ter paciência. É claro que se eu amamento no peito, eu posso comer coisas que fazem dar mais sono, por exemplo, chá de alface, erva cidreira, camomila, maracujá, tudo isso vai ajudar que saiam essas substâncias no meu leite e entendam que tudo que você põe pra dentro vai sair no seu leite e vai ajudar esse neném também a ficar mais tranquilo, tá? É óbvio que com o passar da evolução, do amadurecimento do sistema nervoso, esse bebê começa a aprender a ter um sono mais regular. Tem gente que tem sorte, tem gente que já tem esse neném que dorme muito mais horas contínuas à noite, mas a maioria vai ter problemas desse sono durante a noite. Pode ser o padrão de movimentação do seu bebê, tá, Tauana? Uma coisa que você vai observar, você vai jantar agora e vai deitar, virada do lado esquerdo com a mão aberta. Será que é seu sono que está demais ou você não percebe tanto? Essa é uma grande dúvida. O que os trabalhos relatam pra gente é que realmente existe uma maior movimentação à noite. Pode ser que você seja uma exceção, até pode ser, mas não me interessa se ele está mexendo só à noite ou só de dia. O que me interessa a partir de 32 semanas, com 28 semanas, é que você comece a contar esses movimentos do bebê para que durante 24 horas ele se movimente pelo menos 10 vezes. Tô tendo que passar uma por uma aqui, gente, que não tá escorregando. O tema da live é, que eu já passei e esqueci, de movimentação do bebê. Leite integral diariamente. Se você é adaptado a tomar o leite, eu acho que não tem problema nenhum. Lembra uma coisa pra mim, quem tem rinite, quem tem alergia, quem tem sinusite, não é pra tomar leite nem derivado de leite, tá? Então, o leite, gente, ele tem uma proteína, não é a lactose. Lactose é o açúcar. Tô falando de uma proteína que chama caseína. Essa caseína, ela é inflamatória. Ela provoca no meu corpo uma reação de inflamação, de anticorpos. E esses anticorpos podem chegar nesse sistema respiratório e provocar crises de rinite, alergia, dor de cabeça. O leite e os derivados não são muito recomendados, não. Doutor, mas então como que eu vou comer cálcio? Com cebolinha, com salsinha. Você vai comer cálcio no ovo, vai comer cálcio em outras fontes extras de cálcio. Existe a possibilidade da gente orientar a gestante a ingerir cálcio ou mesmo suplementar esse cálcio. Porque a grande preocupação é essa, né? É o leite que tem cálcio. Eu não gosto de leite, mas isso é uma questão à parte, é uma questão que eu não vou comentar aqui, mas que eu acho que a sua nutricionista também pode te ajudar. Eu particularmente peço para que as gestantes evitem os derivados e o leite. E eu sou mineira. Gente, eu como queijo toda hora se deixar. Doutora, mas não tem caseína? É que existem queijos que são diferentes. Existem queijos que são muito envelhecidos e essa caseína ela é quebrada. E dependendo do tipo de caseína que tem uma vaca que ela produz um leite que chama A2A2. Ele é diferente, ele tem uma caseína diferente. Então, a gente pode consumir esses tipos de leite que são menos inflamatórios. E entendam aqui pra mim, eu não estou falando de lactose. É importantíssimo que vocês saibam disso. O ácido fólico, gente, que na verdade o que a gente usa é a substância ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, ele deve ser utilizado até o final da gestação. Se você olhar o seu polivitamínico, provavelmente tem uma quantidade ali de ácido fólico. Pacientes que têm epilepsia, pacientes que têm algum tipo de uso de medicações crônicas, às vezes a gente suplementa uma dose maior do que tem ali no polivitamínico. Para que serve esse tal de ácido fólico? Lá no começo da gestação, o ácido fólico, ele vai
fechar bem o meu sistema nervoso do bebê. Mas durante todo o processo de gestação, o ácido fólico, ele ajuda as células a se dividirem, ele faz parte da divisão do DNA. Então eu tenho que manter esse ácido fólico até o fim da minha gestação. Eu queria que você procurasse, Jana, a receita ali do seu polivitamínico, né, para você observar se realmente não tem o metilfolato ali. Porque o metilfolato é a substância ativa. O metilfolato, gente, é a substância que realmente participa da divisão desse DNA. É a substância que é a parte ativa do ácido fólico. Quando você toma ácido fólico, você pode não converter, não fazer essa molécula virar essa parte ativa que é chamada de metilfolato. 50 em cada 100 pacientes não quebram a substância ácido fólico e metilfolato. Isso compromete a disponibilidade desse ácido fólico chegando até o bebê. Então é importantíssimo que vocês entendam o que vocês estão tomando aí. Então, a ferritina, ela tem uma importância imensa. Hoje eu coloquei um post e eu vou responder isso com mais detalhes lá no quem perguntar no post. Mas a ferritina, gente, ela é importantíssima para o desenvolvimento neural desse bebê, para o QI desse bebê. A ferritina é um tipo de depósito de ferro que a gente tem que ter no mínimo 75 para que exista um depósito seguro ali de ferro para esse bebê. Além disso, diminui chance de parto prematuro, de restrição de crescimento do bebê, de complicações durante essa gestação e principalmente na recuperação do pós-parto. Essa ferritina tem que ser maior que 75. Quando essa ferritina é baixa, a gente tem que suplementar com ferro endovenoso. Às vezes, quando você é suplementada só com via oral, demora para que esse ferro faça o trabalho dele, geralmente 90 dias, que ele tenha um estoque ali para chegar para esse bebê. E entendam, a gestação, a gente está correndo contra o relógio. Eu quero 1 segundo para mim, significa muitas células em desenvolvimento e podem comprometer o desenvolvimento nervoso do bebê. A gente não recomenda a injetável, tá? Pela falta de estudos, porque a injetável ela te dá um aporte muito maior de uma vez, isso pode gerar como se fosse uma intoxicação ali para o seu fígado. Eu não recomendo para grávidas, não existem estudos que comprovem a segurança, porém essa ferritina precisa subir urgentemente, essa vitamina D. Vitamina D menor que 30 compromete o desenvolvimento neural desse bebê, aumenta o risco do meu bebê ter autismo, complicações de desenvolvimento ósseo, neuromuscular, desenvolvimento neural mesmo, parto prematuro, pré-eclâmpsia para a mãe. Essa vitamina D tem que ser maior que 30, o ideal é que seja entre 40 e 65. Então você tem que suplementar. Só mais essa da Carol. Ela já ouviu que ácido fólico dá autismo? Você tá certa, Carol? Claro que sim. O ácido fólico, que era usado como substância normal ali de ácido fólico mesmo, a substância que é oferecida às vezes no SUS para tratamento de várias patologias, mas infelizmente muitos colegas ainda prescrevem essa dose de 5 miligramas. A gente não tem segurança, alguns trabalhos provaram sim que acima de 2 miligramas de ácido fólico diariamente pode comprometer o desenvolvimento neural e é associado ao autismo. Mas entendam para mim, o autismo ele não é associado com uma só alteração. É uma deficiência de metabolização hepática, de B12, de vários outros motivos que comprometem a saúde neurológica do bebê. Então não é só o ácido fólico, mas ele está sim associado. Por isso, se você sabe de alguma mulher, de alguém que usa ainda ácido fólico, oriente ela, vem participar das lives aqui com a gente toda sexta, 12h30. E às segundas, 19h30, eu vou fazer uma live para tentar esclarecer para vocês essas dúvidas e trazer mais conhecimento. E se você não conseguiu pegar a live desde o começo, eu vou deixá-la salva e vou responder todos os comentários, todas as dúvidas que vocês tiverem lá no feed. Eu vou deixar salvo e vou responder vocês. Gente, chegando agora no
vira, mexe. Vamos ver se isso vai ajudar. Converse com o bebê, faça barulhos, converse, põe a mão na barriga, bebê escuta, gente, bebê tem interpretação de sons do ambiente externo a partir de umas 30 semanas, então converse com o bebê, põe a mão na sua barriga, converse, fale, faça uma música no ambiente. Porque esse bebê vai perceber mais esses estímulos aí. Uma outra técnica que tem, você pode virar do lado esquerdo e elevar a perna. Quando você eleva a perna, você traz mais sangue chegando para esse bebê. E você vai se virar do lado esquerdo e pôr a mão na barriga. Então, essas dicas você vai utilizar para observar melhor a movimentação do seu bebê. Lembrando que quando você não tem uma segurança, se esse bebê está se mexendo de uma forma regular, do jeito que era antes, você tem que procurar ajuda, porque todo segundo importa. Qualquer alteração desse movimento que não é típico, ou que o bebê fica muito tempo sem se mexer, ou não se mexeu 10 vezes em 24 horas, você tem sim que procurar ajuda e observar que esse padrão realmente não é o mesmo, porque se você procurar a tempo, é possível que a gente avalie essa vitalidade fetal e principalmente que a gente tenha segurança de falar que o seu bebê está saudável, que ele está vivo, que ele está recebendo nutrição, certo? Então essa foi a nossa live de hoje, bem rapidinha. Eu vou deixar ela salva e quem tiver alguma amiga grávida, alguma amiga que precisa de informações, que não tem condição de ter uma avaliação com obstetra, que tem dúvidas sobre gestação, manda ela vir aqui pro nosso Insta. Manda ela se inscrever, ela deixar ali, começar a seguir o meu canal aqui do Insta, que todas as segundas, 19h30 e toda sexta, 12h30, eu vou fazer live para explicar mais dúvidas para vocês, tá? Se você tem dúvida, se você não teve sua resposta hoje, deixa lá nos comentários da live de hoje, que eu vou fazer questão de observar a sua questão para que a gente coloque ela na próxima pauta de lives. Beijo para vocês, meninas, até logo!